Caríssimos irmãos e irmãs, a igreja hoje tem a alegria de celebrar a memória de São Maximiliano Maria Kolbe, presbítero e mártir. E eu gostaria de conduzir essa homilia de hoje a partir deste ponto. O martírio não é uma realidade, não é uma surpresa, não é um acontecimento inesperado. Isto é, Deus tinha um plano para aquele sacerdote e num dado momento da história as coisas mudaram e ele se tornou e ele morreu por causa de Cristo. Não, ele veio a este mundo com esta missão. Isto é, Deus que não queria o crime nem aquele ato de violência, deu a ele a graça de amá-lo, deu a São Maximiliano a graça de amar a Deus até o derramamento do próprio sangue. Todos nós, meus santos, que nascemos, nós nascemos com uma missão e Deus nos dará todas as graças necessárias para que nós atinjamos aquela missão, aquela vocação. Desde o seio materno, Deus já nos conhece, nós encontramos lá no profeta Jeremias. Então Deus tem uma vocação, e a vocação de São Maximiliano Kolbe era esta, de amar a Deus até o derramamento do seu sangue. Ele nasceu no dia 8 de janeiro de 1894, menino muito travesso, muito esperto, muito agitado, ao ponto de, uma vez, diante de uma travessura sua, a mãe disse: meu filho, se você é tão ruim assim quando pequeno, não quero nem imaginar como você será quando grande. E aquela palavra tocou o coração daquele menino. Isto é, um santo, meus santos, não se improvisa. Com raríssimas exceções, um santo vai sendo construído pouco a pouco na nossa história, na nossa vida, com as nossas escolhas, com as nossas renúncias, de passo a passo. Então não pense você, meu santo, que você vai dormir hoje este miserável pecador e vai acordar amanhã santo, santa. Só na boca do Padre Averlan que chama você de santo e santa. Entende? A santidade, ela vai sendo construída. A graça de Deus vai, com a cooperação da nossa vontade, vai construindo o santo e a santa que Deus espera que nós sejamos. Pois bem, então aquele menino, que nasceu Raimundo Kolbe, era esse o seu nome de batismo, de vida religiosa, ele escolheu Maximiliano, fazendo honra ao Maximiliano mártir, o mártir africano, e depois ele acrescentou Maria, Maximiliano Maria Kolbe, em honra à Virgem Maria. Pois bem, aquele menino foi crescendo pouco a pouco em virtude e em santidade. Um dia, ainda pequeno, nas suas orações à Virgem Maria, Nossa Senhora lhe apareceu e apresentou a ele duas coroas. Uma coroa branca, representando a castidade, a perseverança na castidade, e uma coroa vermelha, representando o martírio. E perguntou qual das duas ele gostaria. E ele escolheu as duas. É interessante, meus santos, vocês vão dizer: ah, padre, mas só aí então Deus começou a chamar São Maximiliano ao martírio? Não, meus santos, mas o Deus que te criou sem ti, não quer te salvar sem ti. Ele precisava acolher a vontade de Deus no seu coração. Era esta a vontade de Deus para ele, mas ele precisava escolher aquela mesma vontade. Da mesma maneira conosco, meus santos, Deus não nos santifica à violência, forçando-nos
a sua vontade. Deus espera que nós acolhamos a vontade dele para a nossa vida. E este processo de conversão da nossa vontade para a vontade de Deus, de aceitação dos planos de Deus na nossa vida e, consequentemente, renúncia dos nossos planos, este processo se dá durante toda a vida, acompanhada de oração. É na oração que acontece isso. Eu sei que vocês sabem, mas nunca é demais repetir. Na oração, nós não mudamos a vontade de Deus para que Ele queira o que nós queremos. Na oração, nós mudamos a nossa vontade para que queiramos o que Ele quer, para que aceitemos aquilo que Ele pensou para nós. Mas Deus sempre vai amorosamente convidando-nos à aceitação da sua santíssima vontade. E assim fez com São Maximiliano Kolbe. Apresentou-lhe, a Virgem Maria apresentou-lhe 2 coroas, ele aceitou as 2. Ele queria tanto a perseverança na castidade como a graça do martírio. Pois bem, com 14 anos ele começou os seus estudos no seminário menor. Com 16 anos ele entrou no noviciado, e aí foi quando ele trocou o nome para Maximiliano, quem sabe já pensando naquela coroa vermelha que um dia ele havia escolhido, escolheu também o nome de um mártir. Com 17 anos ele fez os seus primeiros votos, os votos simples, e foi, não obstante a sua resistência, ele não queria ir para Roma, mas com 17 anos ele foi enviado para Roma para fazer os seus estudos. Não queria ir porque a fama da cidade de Roma não era das melhores. E ele não tinha medo de que aquilo de alguma maneira manchasse a sua alma, o seu desejo de guardar a pureza. Mas, pela obediência, ele foi. Lá passou 8 anos, fez os seus estudos, teve uma vida já apostólica em Roma. Isto é, a gente deve frutificar onde a gente está e deve fazer o bem na situação que a gente se encontra. Porque se você ficar pensando, eu vou ser santo quando eu me casar, eu vou ter uma família santa, eu serei um marido santo, eu serei uma esposa santa. Não. Procure já agora. Não, eu serei santo quando eu entrar no seminário, que aí sim eu vou rezar duro mesmo, fazer penitência. Ou, não, eu vou ser santo quando eu virar padre, quando eu virar freira. Agora eu estou na vida religiosa, eu estou me preparando para a vida religiosa. Não, mas quando eu entrar no convento, aí eu vou ser santo, eu vou ser santa. Ou então, quando eu virar superiora, aí sim está ali as freiras. Quando eu virar superiora, eu viro santa. Agora que eu sou apenas irmã, não, meu santo. Que quem foi que disse que você vai ter mais tempo de vida? Seja santo na situação em que você se encontra. Seja solteiro, casado, seminarista, religioso, padre, bispo, papa, na situação em que você se encontra. E não esperando, amanhã eu vou entrar neste processo, de abertura à graça de Deus, de docilidade à voz do Espírito Santo. Não. Então, São Maximiliano, já lá como seminarista em Roma, vivia uma vida profundamente apostólica. Foi ordenado padre e retornou para a Polônia para ensinar no colégio franciscano. Muito bem, voltou. Lá teve um fecundo ministério como professor, mas tinha no coração um desejo de ser missionário no Japão. Queria pregar Cristo no Oriente. Lhe foi permitido. Ele foi para o Japão em 1930. Já tinha aí alguns anos, mais de 10 anos de padre.
foi para o Japão, exerceu, imagine, com tão poucos católicos, o seu ministério, o Cavaleiro da Imaculada, que é aquela revista muito conhecida que ele fundou, ela tinha 50 mil exemplares que saíam. Imagina, em um país com poucos católicos. Então, um apostolado fecundíssimo. Só que no início, no início da Segunda Guerra Mundial, ele foi chamado para que ele retornasse para a Polônia para dirigir um convento franciscano. Ele não queria, mas como um religioso, ele não seguia pela sua vontade, mas pela vontade do seu superior. Ele sabia que não deveria fazer imperar a sua vontade. Ele volta para a Polônia para tomar conta daquele convento. E ali, meus santos, mais do que nunca começa o seu calvário. Se dá então o início da Segunda Guerra Mundial. Os nazistas, em 1939, invadem a Polônia. Ele foi preso, São Maximiliano, 2 vezes. A última vez foi no dia 12 de fevereiro de 1941. Mas ele foi preso 2 vezes. Na primeira prisão, quando os nazistas entraram na Polônia e encontraram aquele frade vestido com um hábito religioso, agarrou-lhe pelo crucifixo e bateu no rosto dele, perguntando se ele cria, se ele acreditava naquele Deus crucificado. Ele disse que sim, e 3 bofetadas ele levou. Depois foi preso, foi levado para aquele campo de concentração em Auschwitz. Imagine que 4 milhões de pessoas morreram ali. Vocês podem imaginar, são mais ou menos 7 cidades de Cuiabá. Imagino que 7 cidades de Cuiabá morrerem em um campo de concentração, de fome e maus tratos. Pois bem, para lá ele foi enviado, vivia enquanto podia, ali dava o consolo espiritual, evangelizava aquelas pessoas, mas um certo dia ele fugiu do campo de concentração e, como medida exemplar, 10 deveriam morrer por aquele que havia fugido. E um senhor, dentre os 10, um senhor chamado Francisco, um senhor casado, tinha sido escolhido para que morresse. E quando começaram a dizer, você, e disse você para Francisco, este senhor disse, meu Deus, eu tenho esposa e filhos. E o preso 16.670, que era São Maximiliano Kolbe, se ofereceu para ir no lugar dele. O chefe lá perguntou quem era ele. Ele disse que ele era um padre, um frade católico. Diante daquilo, para aquele nazista, que era mais interessante matar um padre do que uma pessoa comum, disse, então tá bom, eu aceito a troca. E os 10 foram levados para uma cela, para um buraco escuro, sem ventilação, úmido, para que morressem de fome. Literalmente ali não seria dada comida nenhuma, líquido nenhum. Aqueles que sobreviviam mais é porque tinham uma compleição física mais forte, ou que chegavam mesmo a tomar a própria urina para tentar se manter vivos. Muitos enlouqueciam, porque vocês podem imaginar o que é uma pessoa ficar num buraco escuro com outras pessoas, esperando apenas que a morte os visitasse. E São Maximiliano fez isso por caridade, por amor a Nosso Senhor, que fez o mesmo, que se esqueceu de si mesmo, que se colocou em segundo plano para amar, para nos amar, e ele que se coloca em segundo plano para amar aquele homem, porque tinha ele uma família. Meus irmãos, celebrar um mártir não é simplesmente ir à igreja e recordar a sua vida e admirar as suas virtudes. Celebrar um mártir, celebrar um santo, é pedir a Deus a graça da imitação. Isto é,
ver aquele amor heróico, aquele amor generoso, aquele amor grandioso e pedir a Deus a graça de ter um amor semelhante na própria vida. Ver a atitude daquele homem, no caso, hoje, São Maximiliano, que foi pouco a pouco aprendendo a amar a Deus, renunciando à própria vontade e escolhendo muitas vezes o caminho mais difícil e pedir a Deus a graça de fazer escolhas semelhantes. Nós que muitas vezes, qual é o critério das nossas escolhas? O que é mais fácil, o que custa menos, o que é menos cansativo e o que é menos doloroso. Amamos, sim, amamos, mas amamos as pessoas que nos são agradáveis, porque quando desagradáveis elas se tornam, nós imediatamente as deixamos de amar. Não nos sentimos mais tão inclinados assim a amar. Isso se dá com todos nós, meus santos. Isso se dá com o sacerdote, quando ele se depara com as dificuldades do seu ministério ou com a maldade do povo, porque somos todos pecadores, então todos temos maldade. Então, quando se depara com as dificuldades do seu ministério e a maldade do povo, desanima no amor a nosso Senhor, pelo qual ele resolveu amar todos os outros. Mas isso acontece com o marido e com a esposa. Quando a esposa se depara com os defeitos do seu marido ou com as dificuldades de uma vida familiar, começa então a esfriar no amor. Com o cristão recém-convertido, em que no início tudo era uma maravilha, em que rezar lhe causava até arrepios, e quando veio a dificuldade da vida espiritual e de manter a fidelidade a Deus, aí começa novamente a esfriar no amor. Então, todos nós temos essa tendência a procurar aquilo que é mais fácil, aquilo que é menos exigente, quando, se queremos de verdade ser aqueles que Deus sonhou que fôssemos, precisamos, seguindo o exemplo desses santos, abraçar a nossa cruz e pedir a Nosso Senhor a graça de fazer tudo por amor a Ele. Não é, meus santos, que a vida de São Maximiliano foi sempre uma maravilha de doçura. Este homem se tornou este gigante na fé e no amor, porque ele aprendeu no seu dia a dia a ser generoso para com Deus e a nunca negar-lhe coisa alguma. Foi por isso que naquele momento, no campo de Auschwitz, ele não negou a própria vida quando percebeu que Deus lhe pedia no coração que ele trocasse a sua vida pela daquele homem. Este ato de renúncia de si mesmo em prol daquele irmão não foi um ato único e separado da sua vida. Foi apenas o auge de toda uma sequência de atitudes menores anteriores que precederam a sua vida. Então a gente às vezes quer ser santo, repito aquilo que falei no início da homilia, de uma hora para outra. Meu santo, provavelmente isso não vai acontecer. Você será santo e será um belo santo, uma bela santa, se você aprender a no seu dia a dia cooperar com a graça de Deus cotidianamente. Quando São Maximiliano, ainda criança, ainda jovenzinho, meditava a respeito da santidade, ele pensava, imagine, eu quero ser santo, porque se outros, com a graça de Deus, conseguiram, eu, com a graça de Deus, também conseguirei. Se outros, com a graça de Deus, conseguiram permanecer fiéis a Cristo, aos seus princípios, com a fé grande, mesmo em meio às dificuldades da sua vida, e aí as dificuldades podem ser tantas, né? Aqui de São Maximiliano, neste caso particular, mas nós aqui podemos pegar as dificuldades de pessoas que perseguem, dificuldades no matrimônio, dificuldades na saúde. Tantos santos que passaram por grandes privações. Pensemos aqui em Santa Teresinha, tuberculosa, em cima de uma cama,
uma cama de enfermaria com dores atrozes, mas perseverando na confiança e na fé em Deus que a amava e que dela cuidava. Pensemos aqui em Teresa de Calcutá, que passou a maior parte da sua vida numa total e completa escuridão da fé, sentindo-se vazia e seca e vivendo apenas de fé. Então cada um aqui no seu contexto de vida, mas se eles, com a graça de Deus, conseguiram, nós, com a graça de Deus, também conseguiremos. Mas como? Se nós perseverarmos no dia a dia. E como é que se dá essa perseverança? Essa perseverança se dá na frequência aos sacramentos, na vida de oração, na luta contra o egoísmo e as resistências à graça que existem em todos nós, matando o homem velho, vaidoso e orgulhoso que existe em todos nós, aceitando quando algumas humilhações e contrariedades nos visitam, fazendo as nossas pequenas renúncias e procurando fazer atos generosos de amor aos nossos irmãos, por amor a Deus. Em tudo isso, nessas pequenas atitudes, nessas pequenas renúncias, nas pequenas orações, nas pequenas penitências, o santo vai sendo construído na nossa vida. Seja ele, no final, um santo conhecido por todos, seja ele um santo conhecido apenas por Deus, mas de verdade, um santo, uma santa. Que Deus, meus irmãos, nos conceda a graça deste convencimento interior, que nós sejamos convencidos interiormente, para que nos apliquemos no dia a dia, nas circunstâncias que nos são apresentadas, para que as aproveitemos para amar a Deus e crescer na santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.